O caminho até a fatídica noite de 13 de junho de 2025 foi, sem dúvida, pavimentado por meses de retórica cada vez mais agressiva e diplomacia fracassada. A guerra sombria e de longa data entre Irã e Israel vinha fervendo há anos, uma dança perigosa de operações secretas e conflitos por procuração. No entanto, os primeiros meses de 2025 marcaram uma mudança dramática nessa dinâmica, que saiu das sombras para o duro foco do confronto direto. As tensões escalaram rapidamente quando o Irã acelerou seu programa nuclear, ultrapassando os limites dos acordos internacionais e ignorando avisos das grandes potências globais. Essa postura agressiva foi respondida com uma linguagem cada vez mais dura vinda de Jerusalém, onde a perspectiva de um Irã nuclear era vista não apenas como uma ameaça, mas como uma linha vermelha existencial que jamais poderia ser cruzada. Essa crise crescente não ficou restrita a reuniões secretas de inteligência ou encontros políticos a portas fechadas. A ansiedade era palpável em todo o Oriente Médio e além. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos sob o presidente Donald Trump, tentou intermediar um novo acordo nuclear, estabelecendo um prazo de 60 dias para negociações. Mas olha, esses esforços se mostraram inúteis. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou as propostas americanas, enxergando nelas uma tentativa de desmontar a soberania e as capacidades defensivas da nação. Cada tentativa diplomática fracassada só aprofundava ainda mais o abismo entre os dois lados, tornando um confronto militar não apenas possível, mas cada vez mais inevitável para observadores ao redor do mundo. O catalisador final veio da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 12 de junho, a agência emitiu um relatório contundente, censurando oficialmente o Irã por falta grave de transparência e por obstruir inspeções em sites nucleares-chave. Esse relatório era a prova que Israel aguardava, oferecendo justificativa internacional para o que considerava uma ação defensiva necessária. Os canais diplomáticos se fecharam, os avisos foram ignorados e os órgãos de vigilância internacionais soaram o alarme. Para o governo israelense, o tempo do diálogo havia acabado. O palco estava montado para uma escalada dramática e violenta que alteraria para sempre o cenário geopolítico da região. Nos dias que antecederam o confronto, um sentimento de presságio pairava sobre a região. Os Estados Unidos, antecipando uma resposta severa do Irã a qualquer ação israelense, começaram discretamente a retirar funcionários diplomáticos não essenciais do Iraque e autorizaram a saída voluntária de famílias de militares de várias bases no Golfo. Essas medidas preventivas eram um sinal claro de que a nação mais poderosa do mundo se preparava para o impacto. O ar estava carregado de temores não ditos e do silêncio pesado que costuma anteceder uma tempestade. A questão já não era mais se um conflito iria explodir, mas quando e quão devastadoras seriam suas consequências para todos os envolvidos. Na escuridão que precedeu o amanhecer de 13 de junho de 2025, Israel desencadeou sua resposta. Batizada de Operação Leão em Ascensão, a missão foi uma demonstração de precisão militar e força avassaladora, projetada para paralisar as ambições nucleares do Irã em um único e decisivo golpe. Cerca de 200 aeronaves, uma sofisticada mistura de caças avançados, bombardeiros furtivos e drones não tripulados, cruzaram o céu em direção a seus alvos no coração do território iraniano. Não se tratava de um pequeno confronto. Era uma das operações aéreas mais complexas e ousadas realizadas nos últimos tempos. O objetivo era claro: desmantelar cirurgicamente os principais componentes dos programas nuclear e de mísseis iranianos antes que pudessem representar uma ameaça direta à existência de Israel. Os alvos foram escolhidos com extremo cuidado para maximizar os danos à infraestrutura crítica do Irã.
O foco principal estava nas instalações nucleares de Natanz e Fordo, o verdadeiro núcleo das atividades de enriquecimento do país. As seções acima do solo de Natanz foram, segundo relatos, obliteradas, enquanto a instalação subterrânea fortificada de Fordo sofreu danos significativos. Simultaneamente, as forças israelenses atingiram o centro de pesquisas nucleares em Isfahan, além de dezenas de instalações de radar e bases de lançamento de mísseis por todo o país. O ataque foi um recado poderoso, demonstrando a capacidade de inteligência de Israel e sua disposição de agir unilateralmente quando julgava que sua segurança estava fundamentalmente em risco. O custo humano da operação foi expressivo, especialmente entre as mais altas patentes militares iranianas. Os ataques resultaram na morte de várias figuras-chave que formavam a espinha dorsal da defesa do Irã. Entre os mortos estavam Media Group, General Mohammad Bagheri in uniform, Iranian Military Parade with Bagheri, Press photo of Bagheri as stock was distributed equally. O General Mohammad Bagheri, respeitado chefe das Forças Armadas. O General Hossein Salami, poderoso líder da Guarda Revolucionária Islâmica. E o General Amir Ali Hajizadeh, arquiteto do programa de mísseis balísticos do Irã. A perda desses três comandantes, além de outros oficiais superiores e cientistas, foi um golpe devastador para o regime iraniano, decapitando sua liderança militar em um momento de crise extrema. Quando as notícias da operação bem-sucedida chegaram a Tel Aviv, um sentimento sombrio de satisfação se misturou à tensa antecipação do que viria a seguir. Israel havia alcançado seus objetivos militares imediatos, atrasando o programa nuclear iraniano por anos. No entanto, ao fazer isso, também cruzou um limite. Não era mais uma guerra por procuração travada por intermediários. Era um ataque direto em solo iraniano, mirando o orgulho nacional e os líderes mais importantes do país. O leão em ascensão rugiu, mas todos em Israel e no mundo sabiam que um Irã ferido e enfurecido inevitavelmente revidaria com toda sua força. A resposta iraniana não demorou a chegar. Quando a noite caiu em 13 de junho e avançou para as primeiras horas do dia 14, os céus sobre Israel se iluminaram com o brilho assustador de foguetes chegando. A retaliação do Irã foi rápida, massiva e planejada para causar o máximo de terror. Em um pronunciamento televisionado repleto de fúria, o líder supremo Khamenei declarou que Israel não escaparia impune por seu crime, afirmando: "O silêncio acabou. Hoje mostramos que não vamos recuar. As nações do mundo, lembrem-se." Eles começaram isso. Logo após essa declaração, mais de 100 mísseis balísticos e enxames de drones de ataque foram lançados, uma barragem de escala inédita direcionada ao coração de Israel. O ataque foi tecnologicamente sofisticado, projetado para sobrecarregar os famosos sistemas de defesa aérea israelenses. Muitos dos mísseis vinham equipados com recursos avançados, como trajetórias erráticas e múltiplas ogivas, uma tática pensada para saturar e confundir as redes de defesa, Domo de Ferro e Ronda de Davi. Embora esses sistemas, reforçados por ativos navais americanos na região, tenham interceptado a maioria das ameaças, o volume da ofensiva era grande demais. Pela primeira vez em um grande conflito, o escudo defensivo foi rompido. Dezenas de mísseis passaram pela rede, atingindo alvos civis e militares e transformando uma noite de tensão em puro horror. Os alarmes soaram sem parar em cidades de todo o país. Tel Aviv, Haifa, Be'er Sheva e Rishon LeZion estiveram entre os principais alvos, levando milhões de cidadãos aterrorizados a correr para abrigos. A ilusão de segurança proporcionada pela superioridade tecnológica de Israel foi destruída. Em Rishon LeZion, um míssil atingiu uma área residencial, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo outras 19 em uma explosão devastadora. Relatos de vítimas começaram a surgir de todo o país,
com pelo menos 60 pessoas feridas no total, incluindo uma mulher em estado crítico nos arredores de Tel Aviv. O som de explosões e sirenes de ambulância virou a trilha sonora de uma nação sob ataque direto. As cenas no solo eram caóticas e devastadoras. Prédios em chamas, ruas cobertas de destroços e estilhaços, e os rostos dos civis refletindo choque, medo e uma determinação sombria. O ataque não foi apenas um ato militar, foi um golpe psicológico, pensado para quebrar o espírito do povo israelense. O Irã mostrou que seu alcance era longo e que seu arsenal era capaz de atingir qualquer ponto dentro de Israel. A Noite de Fogo provou que o conflito de décadas havia entrado em uma nova e aterrorizante fase, a de guerra direta entre estados, com consequências devastadoras para todos. The eruption of open warfare between Iran and Israel sent immediate shockwaves across the globe, forcing world leaders to react to a rapidly deteriorating crisis. In Washington, President Donald Trump wasted no time in declaring America's total and unwavering support for our ally Israel, praising the initial Israeli strike as very well executed. In a direct address to Tehran, he issued a stark warning to negotiate a new deal before there is nothing left to negotiate. The White House confirmed that United States troops in the Persian Gulf were on the highest alert, while Secretary of State Marco Rubio clarified that American forces had not participated in the Israeli attack, a fine distinction in a moment of extreme tension. European powers, caught between their alliance with the United States and their desire to de-escalate, responded with alarm. The United Kingdom, France, and Germany issued swift and strong condemnations of the Iranian missile attack on Israeli cities, while simultaneously calling for immediate restraint from all sides. Emergency meetings of national security councils were convened in London, Paris, and Berlin as diplomats scrambled to prevent the conflict from spiraling into a full-blown regional war that could draw in neighboring countries and global powers. The carefully constructed diplomatic architecture of the Middle East appeared to be collapsing in real time. The crisis quickly moved to the floor of the United Nations. At Iran's request, the Security Council convened an emergency session. There, the Iranian ambassador denounced Israel's initial strike as an act of blatant state terrorism and a violation of international law, demanding condemnation and accountability. The meeting, however, highlighted the deep divisions within the international community. The United States and its allies defended Israel's right to self-defense, while other nations expressed grave concern over the cycle of violence. The session ended without a resolution, paralyzing the world's foremost diplomatic body at the very moment its intervention was most needed. Meanwhile, the economic repercussions were immediate and severe. Global financial markets, already jittery from the preceding political tensions, plunged into turmoil. Stock exchanges from Tokyo to New York recorded sharp losses as investors fled to safe haven assets. The price of oil skyrocketed, with Brent crude surging over 15% on fears that the conflict could disrupt critical shipping lanes in the Strait of Hormuz, a vital artery for the world's energy supply. The economic fallout served as a stark reminder that the consequences of this conflict would not be contained to the Middle East, but would be felt in households and industries worldwide. As the sun rose on June 14, 2025, it illuminated a Middle East irrevocably changed. The immediate aftermath was a landscape of raw fear and uncertainty. In Israel, communities assessed the damage, mourned the dead, and cared for the wounded. The psychological impact was profound. The sense of vulnerability was unlike anything felt in decades. In Iran, a defiant government projected strength to its people, framing the retaliation as a victory for national honor, even as it braced for Israel's inevitable counter-response. A state of undeclared war now existed, and sources indicated that Israel was preparing a second, even larger wave of attacks, suggesting the conflict could last for weeks. The digital world became a second front in the war. Social media platforms were inundated with graphic images of destruction
and impassioned arguments from both sides. Hashtags like hashtag WW3, hashtag Pray for Israel, and hashtag Middle East War trended globally, reflecting a mixture of panic, morbid curiosity, and genuine concern from billions around the world. This deluge of information and misinformation fueled global anxiety, turning every smartphone into a window overlooking the battlefield. The raw, unfiltered nature of social media amplified the emotional intensity of the conflict, making it impossible for anyone, anywhere to look away from the unfolding tragedy. The attack of June 13th is so important because it shattered a long-held paradigm. The era of proxy wars and covert strikes between Iran and Israel is definitively over. By trading direct, massive blows, both nations have crossed a dangerous Rubicon from which there is no easy return. This escalation establishes a new, terrifying precedent for state-on-state conflict in the 21st century, where advanced missile technology and a willingness to absorb and inflict civilian casualties have become primary tools of warfare. It forces a stark realignment of regional alliances and places immense pressure on global powers, especially the United States, to choose a side or risk being drawn into the fray. Looking forward, the path is fraught with peril. The world now holds its breath, waiting for Israel's next move. Will it be a full-scale invasion? A sustained bombing campaign? Or will an 11th-hour diplomatic effort pull the region back from the brink? The risk of a wider war, one that could engulf Lebanon, Syria, and the Gulf states, is terrifyingly high. The events of June 13, 2025, were not just another chapter in the troubled history of the Middle East. They were the beginning of a new volume, one whose final pages have yet to be written, but whose opening lines promise only more conflict, instability, and sorrow for the world.